Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Nós vamos ler, depois nós vamos orar. Creio que a igreja encontrou. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vivemos tempos difíceis. Já não basta a dificuldade do viver, a luta do dia a dia, as dificuldades de relacionamentos, ainda vivemos tempos conturbados também em relação, ó Pai, ao contexto social, político, econômico da nossa nação. Nós muitas vezes nos vemos perplexos, precisando, ó Pai, a cada um de nós, na sua situação pessoal, de ser consolado pelo Senhor, de ser, ó Pai, reanimado por Ti, de revestir-nos, ó Pai, da força que o Senhor supre. E é por isso, Pai, que temos certeza que o Senhor, na Sua palavra, tem sempre, ó Pai, uma mensagem para os nossos corações. Esta noite também, queremos pedir que o Senhor assim fale conosco, através do Teu servo, usando a Tua palavra, e que o Senhor nos edifique, nos console, e faça com que, ó Pai, aqueles que entraram hoje, quem sabe, precisando ouvir essa palavra, recebam essa palavra e saiam edificados em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Nas Escrituras nós temos, várias exortações ao encorajamento pessoal e coletivo. Há momentos em que nós precisamos ser encorajados. Todos nós temos lutas, dificuldades, desafios, perdas, às vezes perdas de entes queridos, Como nesse texto aqui, em que nós lemos aqui em Tessalonicenses, eles estavam entristecidos pela perda de parentes, pessoas da igreja, pessoas, entes queridos. Paulo trouxe essa palavra de encorajamento a eles, fazendo uma explicação que depois veio para mim parecer até um padrão nas Escrituras. Sempre, às vezes depois de uma perda, às vezes depois de um acontecimento que nos entristece, Deus tem uma palavra em que nos mostra que algo melhor virá. Que a perda momentânea não significa que não virá bênção maior. E é por isso que Paulo fala que nós não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança, porque Jesus vai trazer aqueles que morrem, haveremos de ser arrebatados na presença do Senhor, e por isso ele diz para a igreja: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, sempre após uma situação difícil ou de crise, nós vamos precisar de ânimo, consolo, força, encorajamento. Eu lembro no início do meu ministério, quando eu estava na cidade de Novo Horizonte, eu tinha um acordo com uma psicóloga. Ela morava na cidade vizinha de Catanduva, também era irmã presbiteriana da igreja de lá. E ela disse: pastor, às vezes vem de Novo Horizonte, da tua cidade, pessoas me consultar aqui em Catanduva. Quando eu tiver algum caso meio complicado, eu vou mandar para o senhor. A psicóloga falando isso, Mas se o senhor tiver algum caso também, que o senhor acha que pode encaminhar para mim, Então esse era o nosso acordo. Bom, nunca encaminhei ninguém para ela. Mas um dia ela me mandou ali uma senhora, uma jovem esposa, que olhando para ela, eu perguntei: qual que é o seu problema? Ela falou: não sei, a vida acabou para mim,
estou triste, não acho mais graça no meu viver, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Ela disse, olha, nunca ninguém me bateu na minha vida. Meu pai nunca me bateu, meus irmãos, e o meu marido me bateu. E agora eu perdi a alegria. Estou desse jeito, né? Entristecida e sem ânimo. Falei, bom, mas se é uma questão em que você precisa se alegrar novamente, tem uma boa notícia para você, né? A palavra de Deus diz que a alegria pode ser recebida do Espírito Santo. Se você está triste, tudo que você precisa é se alegrar. Se você está nesse estado de abatimento, tudo que você precisa é recobrar o ânimo. Se você está numa situação em que você perdeu a graça de viver, tudo que você precisa é recuperar essa graça, essa alegria. Você não gostaria que eu orasse para você nesse momento, pedindo ao Espírito Santo que te conceda essa alegria? E ela assim quis, eu orei por ela, e depois a psicóloga me disse que ela melhorou 70%. E é interessante que nós aprendemos pelas Escrituras, que crises podem significar que uma bênção maior, na verdade, pode estar chegando. Nós temos em algumas situações, né, que o inimigo tenta se antecipar para tentar impedir os planos de Deus. Então Deus já tem os seus planos para a vida da igreja, Deus já tem os seus planos para abençoar a você e a sua família, o Senhor tem planos para o seu reino aqui na terra. Algumas vezes, né, o inimigo tenta se antecipar para que esses planos não se realizem. Por exemplo, nós temos o caso de Moisés, né? Deus já havia profetizado, o povo que estava lá no Egito sabia que Deus haveria de fazer nascer aquele que haveria de tirar o povo da terra do Egito. Isso chegou aos ouvidos também de Faraó, e nós conhecemos a história, e houve aquela mortandade, né, do assassinato dos meninos que logo nasciam, né, para que se evitasse que assim acontecesse, se caso tenha nascido o Salvador dos judeus, né, ele seria morto imediatamente. Então o inimigo tenta antecipar-se para tentar então impedir ou tentar impedir que os planos de Deus se realizem. Mas nós sabemos a história. Aquele foi um momento de dor para o povo de Israel. Aquele foi um momento de muito choro. Aquele foi um momento de profunda opressão que eles estavam sentindo. Mas Deus tinha uma bênção maior. O menino não só sobreviveu, se tornou, né, príncipe do Egito, mais tarde tirou o povo de Israel da terra do Egito. Então uma bênção maior estava vindo, né? E o que provava que essa bênção maior estava vindo é que houve o sofrimento do povo de Israel naquele instante da sua existência. Vemos uma comparação igual com a pessoa de Jesus. Deus havia anunciado que viria o Salvador, Deus havia anunciado que viria o Redentor, as profecias indicavam isso, os reis que vieram do Oriente testemunharam isso, chegou aos ouvidos também, né, ali de Herodes, que antecipando-se ou tentando se antecipar à vontade de Deus, aos planos de Deus, fez a mesma coisa que Faraó no passado. Tentou matar as criancinhas até 2 anos, na tentativa de impedir, né, que o rei de Israel, que o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, pudesse então vier a fazer a sua obra de salvação. Há interessante textos lá em Isaías que diz que, né, Raquel, né, estava chorando porque os seus filhos já não mais existem, né? Texto esse que Mateus lá foi, né, citado como uma referência ao fato daquilo que aconteceu. E para as mães e pais que perderam os seus filhos naquele momento ali, não iam entender jamais por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse com eles.
Porque no momento em que nós estamos sofrendo a perda, no momento em que nós estamos sofrendo uma situação de dor, nós não paramos sequer para pensar que algo maior Deus tem para nós. Por isso que às vezes vem a dor, o inimigo tenta se antecipar, tenta impedir a vontade de Deus, mas jamais vai poder conseguir. E nós sabemos a história, né? Jesus também, o inimigo tentou matá-lo na cruz, mas o Senhor tornou tudo em glória, tornou tudo em bênção, através da ressurreição do Senhor. Porém, temos também na história moderna o Holocausto judeu, né? Ali na Europa, na época da Segunda Guerra, na época de Hitler. Eu imagino que muitos daqueles do povo de Israel que estavam ali sendo levados, né, para as câmeras de gás, que estavam sendo levados para os campos de concentração. Houve ali uma mortandade se calcula de 6 milhões de judeus do povo de Deus na ocasião. Com certeza muito deles estava perguntando ou questionando a Deus, por que razão Deus permite o sofrimento? Por que razão Deus permite a dor? Por que razão que essas coisas acontecem? Deus não nos ama? Por que isso tem que acontecer na história do seu povo? E nós sabemos que aquela situação gerou depois, né, a imigração do povo judeu finalmente para a Terra Santa, voltando a ser nação depois de 2000 anos, Jerusalém voltando a ser deles depois de 2000 anos, e aquilo então foi compreendido mais tarde como um propósito de Deus para uma bênção maior que haveria de vir. Então Deus sempre trouxe uma situação melhor, né? Sempre trouxe uma situação melhor para a vida do seu povo, para a vida das famílias que servem ao Senhor, para a vida das pessoas que creem em Deus. Deus sempre traz uma situação melhor após uma situação que nós não compreendemos a razão de ter que passar por ela, a razão de ter que passar pela tragédia, a razão de ter que passar pela dor, a razão de ter que passar pelo sofrimento, a razão de ter que então chegar numa situação pela qual eu olho para esse Deus e pergunto por quê? Uma bênção vem aí para frente. E então, em termos individuais, também ocorre a mesma coisa. Não só em termos coletivos, né? Não só em termos de povo, em termos de nação, mas também em termos individuais. E todas as vezes que o inimigo tenta te destruir, e você está vivendo na vontade de Deus para a sua vida, porque tem isso também. Às vezes você pergunta para Deus: eu tenho vivido corretamente na sua presença? Sou um homem de Deus, a minha família te serve, né? Claro que nem sempre tudo é perfeito na nossa caminhada de fé, né? Mas às vezes acontecem certas coisas que nos roubam a paz, acontecem certas coisas que nos faz questionar o amor de Deus às vezes, acontecem certas situações e nós então não entendemos por que Deus permite. E você pode ter certeza que após uma situação de crise pessoal, após uma situação de crise familiar, após uma situação de dor, né, uma bênção maior pode estar vindo para a sua vida. É um padrão, não é? Por isso que eu escolhi aquele texto de Tessalonicenses, que Paulo então compara aquela perda momentânea de entes queridos, né, com algo maior que Deus está para fazer. O arrebatamento, a ressurreição, nós vamos viver para sempre com eles. Alguns de vocês que estão aqui nem vão passar pela morte, vocês vão desfrutar ali, né, da alegria de rever esses entes queridos. Deus tem algo maior, apesar de no momento você olhar apenas a dor e o sofrimento que está sendo acometido a tua pessoa naquele momento. Mas tem algo maior lá na frente. Tem uma bênção maior lá na frente.
a uma situação pela qual o inimigo tentou apenas se antecipar aos planos de Deus. E por isso também, o ataque do inimigo é evidência, assim, de que a vitória é garantida e a bênção virá. Contraditoriamente, quando parece que ele levou alguma vantagem, quando parece que ele causou sofrimento e dor, na verdade, essa situação de ele provocar essa dor e esse sofrimento faz então que nós pensamos, olha, né, se ele está furioso, se ele está bravo, se ele está agindo agora, é porque Deus está confirmando que algo grande vem, algo maravilhoso virá, uma bênção maior está para vir. Deus tem um propósito maior para as nossas vidas. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, porque nós somos às vezes bastante imediatistas quando nós avaliamos a nossa situação pessoal, na época em que nós estamos vivendo, nas circunstâncias em que estamos passando. Tudo que eu sei é que Deus levou aquela pessoa que eu amo. Por que um Deus de amor faria isso? Tudo que eu sei é que eu perdi aquele emprego que sustentava a minha família. Por que um Deus de amor faria isso? Tudo que eu sei é que o momento em que eu estou passando, eu não posso considerar que seja um momento dos melhores, não. Na minha vida, eu não estou percebendo a bênção de Deus. Nós avaliamos assim. Nós somos imediatistas. Nós pensamos apenas da dor do presente. Porém, se nós olharmos o padrão bíblico, olharmos o que aconteceu de tragédia, e nós vamos olhar agora, né? Na vida, pelo menos 3 exemplos eu vou dar aqui, né? É necessário que, então, venhamos a olhar a circunstância de momento com uma santa teimosia. Não desistir de caminhar com o Senhor, não desistir da fé, não desistir de que, na verdade, as promessas de Deus hão de se cumprir na nossa vida. Eu não desisto dessas promessas, porque Deus não desiste delas. É bom a gente ter essa santa teimosia, mas é necessário fazer com que aqueles homens, que nós temos o relato deles aqui na Bíblia, fizeram, né? Buscar o consolo ou se fortalecer no Senhor. Por isso que as Escrituras estão cheias de expressões sobre esse fortalecimento. Por isso que as Escrituras estão cheias de expressões sobre a necessidade de nos renovarmos. Por isso que as Escrituras estão cheias de expressões a respeito da necessidade, então, de buscarmos fortalecermos no Senhor, né? Ou de buscar o consolo no Senhor. Isso vai manter você um pouco mais forte. Então, a palavra hebraica aqui, né? A palavra hebraica que vai se encontrar pelo menos em 2 casos aqui que eu vou citar. A palavra It Hazek. Ela significa fortalecer a si mesmo. Isso é basicamente os textos que nós vamos ler, os 3 casos que nós vamos ver, de pessoas, né, que em momento de dor, em momento em que parece que tudo acabou, eles fortaleceram-se a si mesmo no seu Deus. Primeiro texto, Davi, 1 Samuel 30, versículo 6, está escrito assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O contexto nos mostra que Davi foi fazer guerra contra Aquis, rei dos filisteus, deixou para trás as mulheres, os filhos, os poucos homens ali, as bagagens. E enquanto ele estava fora guerreando, vieram os amalequitas e levaram as mulheres, as crianças. E
quando voltaram os homens, né? Então foi aquela desolação, aquela tristeza, um pouco ali das mulheres que sobraram, culpou a Davi por isso, né? Quiseram até apedrejar Davi, esposas de Davi, filhos de Davi foram levados, e era um momento de profunda consternação, de dor, onde a culpa praticamente total coube a Davi. Mas esse versículo nos mostra que ao invés de Davi se abalar, que ao invés de Davi se entregar, que ao invés de Davi murmurar contra o Senhor, que ao invés de Davi tomar uma atitude de uma pessoa deprimida, ele fez exatamente o contrário do que a maioria das pessoas faz hoje. Ele diz: Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. É isso que um cristão deve fazer. É isso que uma pessoa que diz que segue a Jesus precisa fazer. Não questionar a Deus por qualquer situação, por mais calamitosa que seja, trágica que seja, questionar o amor de Deus. Aconteceu. A tragédia está ali. O sofrimento se instalou. A dor no peito devia ser muito grande para ele também. As pessoas o questionavam, o culpavam. Ele precisava se reanimar. Ele precisava se fortalecer. E o que ele fez? Pegou uma turma, foi atrás do bando que roubou a sua esposa, seus filhos, os demais, e recuperou as mulheres e as crianças. E assim o versículo 18 diz: assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. O que Deus espera de nós, amados, em tempos de crise, de dificuldade, em termos de dor pessoal, de tragédia pessoal, quando você enfrenta uma dificuldade muito grande, o que Deus espera de cada um de nós é que busquemos força nele. Temos que nos reanimar, e temos que nos reanimar no Senhor nosso Deus, porque cristão busca força no seu Deus. Não vai buscar na psicologia, embora respeite, né? Não vai buscar em exercícios de yoga, não vai buscar em meditações. Aquele que é cristão precisa buscar força no Senhor seu Deus. E assim que você pode não apenas superar aquele momento em que foi muito desfavorável, mas até recuperar aquilo que você tinha perdido. Temos o caso de Neemias, Neemias 2,18. Vou ler o texto. Eles declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O contexto vocês sabem: Jerusalém havia sido destruída, o povo de Israel havia sido levado para o cativeiro na Babilônia. Era um contexto de volta, né? Havia oposição dos inimigos de Israel para a reconstrução ali do templo, dos muros, etc. E Neemias precisava de uma palavra de Deus para esse momento difícil. Momentos de reconstrução não são momentos fáceis. Após uma perda tremenda da nacionalidade que eles tiveram, né, do local mais sagrado que era o templo, terem sido levados para o exterior cativos, perdido tudo que pertencia a eles, era um momento de tragédia nacional e também pessoal. Reconstruir? Talvez seja melhor deixar tudo para lá. Mas se realmente Deus coloca no nosso coração o empreender alguma coisa, nós vamos precisar de nos fortalecer, né? E que a boa mão do Senhor nos faça, né, conduzir o empreendimento que nós temos pela frente. Qual que é o seu desafio atual? O que é que faz com que você esteja desanimado?
e acredita que não vai dar certo. Qual que é a razão pela qual você talvez entrou aqui hoje e diz que para você mesmo, no seu próprio coração, que é melhor jogar tudo para o alto, desistir de tudo? É hora de lembrar que para Deus, algum momento em que você esteja passando desfavorável não é o fim. É bom lembrar que se Deus tem essa promessa de nos abençoar lá na frente, Deus vai cumprir as suas promessas. É bom lembrar que, como filhos de Deus, mesmo após uma situação em que aparentemente caímos, Deus vai erguer os seus filhos. Nós não ficaremos jamais prostrados. É bom lembrar que Deus não tem prazer na destruição. Mesmo às vezes quando Ele pune o seu próprio povo, como foi o caso de Israel na época ali, né, pré-Babilônia, Deus já tinha planos de reerguer, restaurar, reconstruir. Deus não tem prazer na destruição. Mesmo quando se anuncia aí para frente julgamento, juízo, né? Se anuncia, né, as sentenças de Deus contra esse mundo, Deus trata de anunciar com antecedência para nós que haverá novos céus, nova terra, onde habita a justiça e onde Ele pessoalmente estará habitando conosco. Temos que levar em conta que para Deus não é o instante que você está vivendo apenas que conta. Há um projeto maior para a sua vida, há um plano maior para a vida da sua igreja, para a vida da sua família, há uma situação pela qual você tem que compreender que se certas circunstâncias aconteceram, né, não significa que Deus desistiu de nós, e que não é para desistir daquilo que Deus tem para nós. Só precisamos nos fortalecermos no Senhor, nosso Deus. Não é interessante que muitos cristãos fazem diferente? Desde que eu fui para a igreja, né? Só coisas ruins aconteceram. Lembra quando a pessoa é nova convertida, né? Não sei se aconteceu com alguém aqui em especial, mas desde a pessoa nova convertida, aceitou a Jesus, aquela alegria, se batiza, aí começam os problemas, né? Os amigos abandonam, os pais, né, ficam chateados, às vezes há uma situação, coincidentemente, de perder o emprego, e a pessoa diz assim: meu Deus, quando eu não era cristão, parece que a minha vida não tinha esses problemas que está tendo hoje. Mas é a prova da fé. Todos seremos provados em relação a se é profunda, verdadeira, real, né? Sincera, né? A fé que nós temos para com Deus. E quem às vezes nos prova, às vezes é o inimigo. Isso até significa que, se estamos sendo provados, que realmente nós somos de Deus. E que tudo que nós temos que fazer é aguentar firme. Tudo que nós temos que fazer é perseverar. Tudo que nós temos que fazer não é desistir, jogar tudo para o alto. Tudo que nós temos que fazer é ter aquela, né, teimosia santa que eu estava falando. Seja teimoso em perseverar. Faz parte. Até para você perceber que a luta de agora significa bênção maior depois. É isso que significa a luta de agora, a dificuldade de agora, a aprovação de agora, a glória depois. Os apóstolos diziam o seguinte: olha, a nossa breve, momentânea tribulação que nós temos nesse mundo não dá para comparar com a glória que nós teremos no próximo. Aguenta firme, faz parte.
é uma situação pela qual até a própria aprovação significa para você o seguinte: vem bênção aí para frente, eu estou na bênção, e não ao contrário. Por que eu tenho que passar por essas coisas? Eu não compreendo. Sofrimento ninguém compreende. Mas para o cristão, isso não significa nada além do fato de que temos que passar por algumas coisas para receber uma glória maior, para aprendermos a caminhar com Jesus, a nos fortalecermos nele, a saber que o Senhor não desistiu de nós, e que nesse período mais difícil Ele tem ali segurado nas nossas mãos. Depois a gente olha para trás, depois que tudo que passou, e a gente então compreende. Nossa, é verdade, né? O Senhor esteve presente em toda aquela minha tribulação. Por isso que eu gosto também, e a terceiro exemplo que eu quero citar aqui, o Salmo 42:5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e meu Deus. Veja, esse é o tipo de reação que eu estou dizendo aqui. A minha alma está abatida, mas ele já está antevendo lá na frente que ele vai louvar o Senhor mais tarde. Ele sabe que tem bênção lá na frente. Ele falou: por que eu me entristeço agora? Por que eu estou abatido agora? Porque estás abatido, ó minha alma? Por que eu estou perturbado nesse momento? Não preciso entrar em depressão, não preciso fazer análise. Eu só tenho que esperar no meu Deus, porque lá na frente ainda vou louvar muito ao Senhor pela vitória que virá, por ter passado por esse difícil período e o Senhor ter segurado na minha mão. Veja como sempre agiu o povo de Deus, né? Quando vive na presença de Deus. Até hoje é assim. O cristão não se abate como os outros. Há uma fé, né? Há uma confiança inabalável de que nós estamos seguros na mão dele. Davi, quando houve a queda, né? A queda pessoal dele. Vocês sabem que aquele período da queda de Davi, que depois ele saiu de Jerusalém, né? Agora estamos nos dias aí eu lembrei do impeachment do Collor, agora estão aí processo de impeachment da Dilma. Davi sofreu um impeachment, né? Ele foi destronado pelo próprio filho, e enquanto ele saía de Jerusalém, né, debaixo de uma vaia tremenda, né, as pessoas jogando pedra nele, saiu com aqueles que o seguiram, foi morar no exterior. O próprio filho abusou das suas esposas, depois mais tarde fez ainda mais essa afronta ao próprio pai. Quer dizer, era o pior momento da vida de Davi. Pois foi o período da vida dele em que ele escreveu os mais belos, profundos e inspirativos salmos que nós temos aqui. E nem o Salmo 51, que eu gosto demais. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Renova-me, ó Pai, renova. Para o cristão nada significa o fim, não, Maria. Você está abatido hoje?
Está achando que não tem mais jeito? Não tem mais esperança que as coisas mudem? Vou concluir aqui com 3 frases para ficar aqui para nós nesse momento. Primeiro, lembre o seguinte: você não deve ficar preso a emoções ruins. Tá ok? E as 3 frases que eu vou falar tem a ver com essa assertiva. Tá? Não fique preso a situações, a emoções ruins. Então, primeiro, ministre-se a si mesmo e se faça forte. É o que eu falei para aquela moça que apanhou do marido e a vida acabou para ela. Menina, tudo que você precisa é de alegria, voltar a ter alegria. Está desanimado? Está sem força? As coisas te deixaram numa situação de perplexidade. Vai se fortalecer no Senhor. O que você está fazendo? Fazendo análise? Se deixando tomar por remédios? Depressão? Não dorme mais à noite? Não é assim, amados. Então, você não deve ficar preso a emoções ruins. E para que você não fique preso a essas emoções, ministre a si mesmo e se faça forte. Pega a Bíblia. Que às vezes você só vai ler quando vem para o culto, né? Para a escola dominical. Pega a Bíblia. Acho que no momento mais decisivo da minha vida foi assim, né? Aos 18 anos tive um acidente de ônibus. Não sabia se ia virar um vegetal ou não. Aí quando veio a boa notícia do médico no hospital, eu orava muito para que nada tivesse acontecido. Aí quando eu cheguei em casa, peguei a minha Bíblia, fui num bairro lá, que ainda não era, né, urbanizado, hoje é. Hoje tem uma pracinha lá onde eu orava. Às vezes dá uma saudade, eu vou orar naquele lugar, né? A gente acaba se apegando com lugares onde a gente mais esteve na presença de Deus. E aquele dia eu entrei muito na presença de Deus. Acredito que o meu chamado deriva de um acidente em que eu quase morri, eu fiquei vegetando. Após uma tragédia pessoal na minha vida, Deus me fez algo maior. Não é para você se abater. Segundo, não dependa de outras pessoas para se reerguer. Mas ninguém me ajuda, ninguém é por mim, ninguém me ajuda a me reerguer, ninguém dá uma mão, eu estou sozinho, eu luto sozinho, assim é difícil. Tem hora que vai ser assim. É só você e seu Deus. Você liga para o pastor, está viajando. Né? Justo naquele dia que você mais precisa. Né? Os presbíteros da igreja, por alguma razão, você não encontrou nenhum. Estão trabalhando. Aqueles que são familiares, não tem um tempo. É você e Deus. Mas pensando bem, você não precisa de outras pessoas para você se reerguer. Precisa de muleta. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Tudo que você precisa é gastar tempo com o seu Deus. Só precisa dele para se reerguer.
para te fazer mais forte, para sair aquele sentimento ruim que se instalou. É uma coisa que eu aconselho as pessoas: não deixe que mágoa ou ressentimento ou alguma situação de profunda dor se instale. E depois para tirar é difícil. Não deixa nem instalar. Vai lá, aos pés da cruz. Não deixa aquilo dominar. Sentimentos ruins, emoções ruins. E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre isso é que Deus deu a cada um de nós a promessa de nos fortalecer. Jamais te abandonarei. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Eu o ressuscitarei no último dia. Se nós temos as promessas de Deus, você não vai ser perdedor. Você não vai ficar prostrado. Você vai se reerguer. Tudo que eu preciso é lembrar do amor de Deus por mim. E que naqueles momentos tão difíceis, a promessa dele é de estar comigo todos os dias. Por isso que cristão é uma pessoa especial, amados. Por isso que cristão, se tem alguém para ser feliz nesse mundo, é cristão. Os outros não têm a quem recorrer. Não aprenderam a buscar a Deus. Não conhecem a sua palavra. Não acreditam às vezes nem que Ele exista. Mas você tem isso. Você é filho do Pai. Ele te ama profundamente. Ele compreende a sua dor. Não escapou dos seus olhos o que você está passando. Então lembre que o Senhor continua a te amar. E busque força. A força que você precisa nesse Deus. E que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos. Amado Deus, amado Pai, as pessoas que vieram hoje aqui, Senhor, são as pessoas que o Senhor queria que estivesse aqui hoje. As que permaneceram no templo no momento da pregação. São as pessoas que o Senhor queria que ouvisse a presente palavra que foi entregue. Com certeza fomos, ó Pai, agraciados com a compreensão do que precisamos fazer, ó Pai, quando estamos em situações tão difíceis a serem enfrentadas. Mas eu quero te pedir, nesse momento que estamos terminando, Senhor, essa ministração, que se há alguém aqui, ó Pai, que precisa de ânimo, força, alegria, coragem, que o Senhor estenda a tua bênção neste momento para esta pessoa. Que o Senhor retire, ó Pai, tudo que tem atrapalhado a comunhão dela com o Senhor. Tudo que tem azedado a sua alma. Tudo que tem feito mal, Senhor, à sua mente, ao seu coração. E que o Senhor proporcione neste momento o alívio para o teu servo e a tua serva que está aqui. Nós oramos nesse momento em nome de Jesus. Amém.